Então, como o Ricardo comentou, é uma das perguntas, ah, bait que foi enviada. A gente não entende muito bem a origem do questionamento, mas vamos responder. Então, os objetivistas acreditam que deveria ser proibida a criação de partidos nazistas no Brasil. Essa pergunta, ela vem no contexto da controvérsia que teve no Monark e do Kim Kataguiri, né, no Flow. Isso foi um pouco mais de um mês atrás. Então, a pergunta está dentro, querendo mais ou menos saber qual é a perspectiva que as pessoas dentro do objetivismo têm com relação a essa questão. Então, assim, o que é importante pensar a resposta a essa pergunta é uma aplicação da filosofia. Então, o objetivismo como tal não tem uma... A Ayn Rand nunca escreveu sobre o assunto, sobre essa questão, ou pelo menos eu não tenho conhecimento que tenha escrito, sobre se algum partido ou alguma ideologia deva ser banida e em qual contexto ela deve ser banida. No meu conhecimento, ela nunca escreveu sobre o assunto. Então, a resposta a essa pergunta era uma aplicação da filosofia. Então, como eu nunca conversei com outros objetivistas sobre o assunto, eu só posso dar a minha opinião pessoal. Tá? Então, eu não consigo dizer o que objetivistas dizem, eu só consigo dizer o que eu penso sobre o assunto. Então, esse é mais ou menos o contexto para responder isso. A minha perspectiva é que a resposta é provavelmente sim. Tá? Provavelmente deveria haver uma proibição da criação de um partido nazista no Brasil. Tá? Agora a questão é baseado no quê? Baseado em que standard isso é uma coisa que eu acho que faz sentido. Então, parte do que a gente tem que pensar é quando o Partido Nazista ali na Alemanha, na década de 30, 20 e 30, quando ele surge, ele não fazia uma apologia a extermínio. No caso ali que depois acaba acontecendo o Holocausto, o início das guerras, etc., da Segunda Guerra. Então, a ideologia nazista, digamos assim, no papel, quando eles estavam ali se candidatando para o governo, etc., eles tinham, digamos assim, um plano de governo que era, claro, era extremo, né? Mas na época, nazismo, fascismo, comunismo, todas essas perspectivas totalitárias, né, ditadura militar, etc., tudo aquilo ali era comum. Né? Então, num certo sentido, nada daquilo ali fugia da norma, digamos assim. Né? Mas os planos de governo, né, do nazismo, comunismo, etc., eles não fazem uma apologia a crimes de forma direta. Né? Essas atrocidades contra a humanidade, como foi o Holocausto e como foi o Holodomor, né, ali na Ucrânia, né, causada pelo comunismo, essas atrocidades, elas são consequências dessas ideologias. Né? E aí a questão é, quando nós falamos sobre o banimento de algumas ideias ou algumas ideologias, o banimento ele tem que ser feito, o banimento por lei, né? E aí a proibição por lei, esse banimento ele tem que ser feito com relação a qualquer pessoa que faça apologia a crimes. Então, assim, quem faz apologia, vamos dizer, à pedofilia, a estupro, à morte de alguém, etc., etc., a morte de grupos de pessoas, né, de raças, de etnias, orientações sexuais, etc., isso tudo constitui crime. Então, toda apologia a crime tem que ser criminalizada. Né? Agora, não é claro quando esses projetos de governo, né, esses partidos que são formados, não é claro que o que eles estão dizendo vai levar a atrocidades, vai levar a crimes contra indivíduos. Até porque os partidos, eles não formulam os seus planos de governo, as suas diretrizes, de forma tão explícita. Né? Então, assim, quando o comunismo ali na Rússia, na China, etc., ele é formado, não estava escrito, parte aqui do que a gente quer fazer é fazer com que a população morra de fome, milhões de pessoas morram de fome. Né? A gente vai a gente vai assassinar os nossos inimigos políticos. Né? Quer dizer, nada disso está no plano de governo. Né? Então, quando a gente pensa sobre o banimento de um partido político ou de uma ideologia política, não é uma resposta tão clara sobre se deve ser banido ou se não deve. Porque o plano de governo, literalmente, não inclui isso.
né? Então, no Brasil, então, parte do que a gente pode pensar é: nós devemos banir partidos políticos e ideologias que eventualmente, historicamente, mostraram que levam a atrocidades contra a humanidade? Se a resposta for sim, e aí que vem a questão que normalmente as pessoas acham que a resposta é sim, e aí o partido nazista deveria ser proibido no Brasil. Mas se a resposta é sim, existe uma série de outras ideologias que também deveriam ser banidas. Se esse é o standard, e aí, o comunismo, por exemplo, deveria ser banido dentro dessa lógica, né? Aí, o Brasil tem um partido comunista, né? Agora, se o standard for outro, por que o standard é outro? E qual é esse standard? Então, é muito mais importante nessa questão pensar se a pessoa responde sim ou não, ou em determinados casos, por que a pessoa tem essa perspectiva? Qual é o raciocínio que ela tem com relação a isso? Né? Assim, é também importante pensar que normalmente existe uma certa defesa. Eu acho que em grande parte foi essa defesa que o Monark e o Kim Kataguiri fizeram com relação a por que eles acham que não deveria, que o partido, a ideologia nazista não deveria ser banida ou criminalizada no Brasil. É porque a melhor maneira de se combater ideias ruins, né, é através do diálogo, é através de free speech. A pessoa ela é capaz de falar, ela é capaz de conversar, dialogar, e isso permite que a pessoa ela tenha acesso a informações e a contra-argumentos sobre por que aquela ideia é ruim. Então, a melhor forma de combater essas ideias é assistindo um debate em que uma pessoa faz apologia a uma ideia e a outra pessoa rebate essa apologia. Agora, o que é importante distinguir, e eu acho que isso talvez foi uma das razões pela qual teve uma controvérsia tão grande com essas duas figuras, foi que existe uma diferença entre eu falar algo que é um diálogo, esse é o meu argumento, e eu falar algo que é uma ameaça. Então, eu ameaçar alguém não cai dentro do free speech, da liberdade de expressão. Tá? Então, eu falar, eu vou te bater, isso não é liberdade de expressão. Eu ameaçar alguém, eu dizer, se eleito for, irei cometer atrocidades contra determinado grupo. Assim, isso não é liberdade de expressão. Isso é literalmente apologia a um crime e isso tem que ser criminalizado. Né? Então, quando a gente pensa, então, não é claro a distinção entre o que é liberdade de expressão e o que é uma apologia a crime. Em alguns contextos, e dentro do contexto sobre o nazismo é um desses exemplos, não é claro se a pessoa está fazendo apologia ao nazismo ou se ela está defendendo a liberdade de expressão. E talvez a má compreensão, e eu acho que esse é o caso tanto do Monark quanto do Kim Kataguiri, existe uma má compreensão da parte deles sobre o que de fato é liberdade de expressão. E aí eu acho que daí a fala deles acabou sendo um pouco vaga, um pouco talvez confusa, e isso deu uma margem muito grande para uma interpretação errônea, talvez, enfim, eles não se expressaram de forma tão bem com relação ao que de fato eles pensam, e por isso que depois pediram desculpa, se retrataram, etc, etc. E um desses contextos que eles acabaram comentando era se o nazismo, eles comentaram que o nazismo foi proibido na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E aí acho que foi o Kim Kataguiri que disse que achava que não deveria ter sido, etc. Eu estou citando de memória, mas eu acho que foi isso que ele disse. Só que a gente tem que pensar os contextos diferentes dos países. Então, a pergunta aqui é, dentro do Brasil, se deveria existir uma proibição dentro do Brasil. E o contexto no Brasil, ele é diferente no contexto da Europa, ele é diferente no contexto dos Estados Unidos, e etc., dependendo da região do mundo, digamos assim. Então, eu acho que o nazismo deve ter sido banido na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Porque dentro daquele contexto, na Alemanha, aquilo ali foi uma coisa muito clara. Né? E, regra geral, o nazismo ele é banido dentro da Europa, ou da União Europeia. Né? Esse tipo de ideia ele não é tolerado por lei. E eu acho que dentro daquele contexto a coisa faz muito sentido. Né? Nos Estados Unidos, eu tenho quase certeza que existe, ou pelo menos existir, o Partido Nazista americano. E eu acho que dentro do contexto americano, eu acho que não deveria ser criminalizado. Porque dentro desse contexto, no contexto americano, existe uma cultura muito mais forte, muito mais sólida, mais desenvolvida, mais educada, mais bem informada. É muito mais difícil fazer as pessoas de tontas dentro do contexto americano. Então, existe uma perspectiva muito mais sobre a importância da Constituição americana, de valores, de direitos individuais, de defesa da propriedade, uma certa aversão à tirania, a qualquer tipo de ditadura que seja.
Então, dentro do contexto americano, a melhor forma de tratar esse tipo de péssima ideia é permitindo que ela seja legalizada. Só que aí, no contexto americano, ninguém adere a essas ideias. Assim, é um partido, se é que ele ainda existe, é uma coisa minúscula. E ninguém quer tratar com pessoas que estão associadas a esse tipo de partido ou a esse tipo de ideologia dentro dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, e é por isso que eu acho que provavelmente tenha que ser banido no Brasil, eu acho que nós não temos o mesmo contexto da Europa, no sentido de que o Holocausto ele não aconteceu no Brasil, ele aconteceu na Europa, e nós não temos uma cultura desenvolvida ao ponto que é claro, é nítido para a população de que ditaduras são ruins. A prova é que o Brasil era uma ditadura militar, ali na década de 60, 70, 80. Então, há pouco tempo, até pouco tempo atrás, o Brasil era uma ditadura militar. E as conversas, né, enfim, as conversas que a gente vê, por vezes, no governo, tanto do governo atual quanto dos governos passados, com relação a controles cada vez maiores por parte do governo com relação à população, isso me faz pensar que o Brasil ele pode se tornar uma ditadura. Pode acontecer uma série de eventos nos próximos anos que façam com que vire uma ditadura de novo, seja um golpe militar, seja isso, seja aquilo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, o Brasil não é um país forte e firme do ponto de vista do sistema democrático, do sistema republicano constitucional, né? Então, nós temos um país que ele é uma corda bamba, digamos assim. Ora tem, a população tem direito ao voto, ora não tem, ora tu pode fazer isso, ora tu não pode, né? Então, é nesse sentido que eu trago a resposta de que provavelmente tem que ser banido, né? Mas eu acho que o ideal seria a população ela se desenvolver do ponto de vista cultural, educacional e ideológico para que esse tipo de ideia possa ser discutida. De novo, não há apologia a crimes diretos, né? Isso sempre tem que ser banido. Mas, digamos assim, versões dessas ideias, versões, ainda que elas sejam horríveis, e que elas tenham que ser repudiadas e discutidas e analisadas e explicadas com elas são, eu continuo achando que o Partido Comunista no Brasil, no futuro, né? Pensando no futuro que talvez no Brasil talvez nunca chegue, pelo jeito que as coisas vão, mas eu acho que ter ideias, por mais horríveis que elas sejam, desde que elas não sejam apologias diretas a crimes, eu acho que seria bom as pessoas, especialmente pessoas jovens, estarem expostas a essas ideias e entenderem o quão ruim elas são. Só que no contexto atual que nós vivemos no Brasil, em 2022, eu não sei se existe uma maturidade da população para que esse tipo de coisa seja discutida abertamente. Mas, de novo, isso é uma perspectiva que eu tenho, que eu poderia mudar. Como eu nunca discuti o assunto com ninguém, então talvez o Matheus queira dar uma perspectiva, talvez, eu não sei nem se na linha que eu disse, contrária ou contrária em algum ponto, agregando em algum ponto, mas eu acho muito mais importante refletir sobre a questão. Quais são os pontos envolvidos na questão? Como é que eu formularia o argumento? E por que eu acho que talvez, provavelmente sim, deva ser banido? E que tipo de argumento me convenceria que a resposta seja sim, de fato tem que ser banido, ou que talvez provavelmente não, ou que a resposta seja não? Essa reflexão eu acho ela muito mais relevante do que uma resposta de esquina, que é tipo, mas o Holocausto aconteceu, então tem que ser banido. E isso não é uma pessoa que está pensando no assunto, porque se fosse, o Holodomor aconteceu na Ucrânia, então o comunismo tem que ser banido, e tem uma série de outras ideologias, né? Aqui falando sobre nazismo e comunismo, a gente está falando em extremos, em termos de ditaduras e em termos de atrocidades cometidas contra a humanidade, mas existe uma série de versões mais amenas dessas ideias, que elas são populares. O socialismo, graus, o socialismo democrata, né, etc. Eles têm vários, o que hoje se torna cada vez mais popular nos Estados Unidos, que é o nacional conservadorismo. Essas ideias, elas têm laços com relação a essas ideias, né, ruins, mas são ideias mais amenas. Então, uma pessoa ela pode fazer o argumento de que, ok, nós não devemos tolerar, vamos dizer, o nacional conservadorismo nos Estados Unidos, porque se essa ideia se tornar predominante, e ela está se tornando predominante, eu acho,
se essa ideia se tornar predominante, isso vai abrir brecha para versões mais extremas, e aí isso poderia levar ao nazismo, etc. Então, não é claro em que momento a coisa tem que ser banida, em que estágio ou em que nível da ideologia ela deve ser proibida por lei, e proibida como formação de partido. Então, de novo, o que é muito mais relevante é como a pessoa pensa sobre essas questões, porque elas não são óbvias, elas não são uma resposta de joelho, né, de reflexo de joelho. A resposta é sim ou não. Mas tem uma série de fatores que têm que ser ponderados. Eu tenho certeza que se eu conversasse sobre essa questão com outros objetivistas, eles trariam 10 outros pontos que eu não considerei. Então, eu não sei, Matheus, tu tem uma perspectiva sobre essa questão. E tu quer ser baiter, né, para responder essa pergunta também. Não, na verdade, o que me parece, quando você fala de um partido político, e o Rand também destacava bastante que a política é o quarto ramo, né, da filosofia. Então, quando você fala de um partido político, você, direto ou indiretamente, não, dependendo também do nível de qualidade dessas pessoas que formam esse partido, elas vão trazer uma determinada bagagem de valores e de uma visão de mundo que levam à formação de um partido nazista e que, mesmo não literalmente, né, eu digo, como você disse, não está por escrito, mas que, com base nessa visão de mundo, e vendo os resultados, olhando em retrospectiva a história, juntando as duas informações, tu poderia dizer, sim, de fato, se nós daqui a pouco tivéssemos estudado essas ideias naquela época, estudado as pessoas, estudado o contexto, bom, daqui a pouco poderia até ser provável que fosse ocorrer alguma coisa disso. Eu sei que pode parecer absurdo falando em retrospectiva, mas inclusive existem algumas obras objetivistas, por exemplo, do Leonard Peikoff, do Dim Hypothesis, e palestras também, onde, por exemplo, ele acaba, não literalmente, mas já antevendo, de certa forma, o que nós estamos vendo hoje com a Rússia e a Ucrânia. Então, a partir do momento que você tem uma base filosófica sólida, você consegue antever muitas das coisas que vão acontecer. E isso não só na filosofia, mas também na economia, por exemplo, como aconteceram aí com relação às crises e comportamento dos ciclos econômicos, né, na questão dos austríacos. Então, assim, a proibição de um partido nazista, realmente, sem ter um padrão claro do que seria aceitável ou não, fica um pouco difícil de dizer. E como tu comentou, não existe um padrão, uma opinião objetivista, né? Nem da própria Rand a respeito disso, né? Ela se preocupava muito mais em entender o que estava no alicerce dessas filosofias, mas não necessariamente com os concretos, né? Por exemplo, com o Holodomor ou com qualquer outra tragédia que ocorreu depois, mas sim entender o que a determinada filosofia a que poderia levar, né? Como no caso dos nazistas levou a essa Eu tragédia acho que que um aconteceu. exemplo bom para isso, e a gente acaba dando uma alfinetada nos libertários, quando a gente discute sobre anarquismo, né, a discussão que nós temos, ela é, digamos assim, ela é intelectual, ela é abstrata. Então, nós conseguimos, ainda que a gente ache, a perspectiva objetivista, é que anarquismo é uma péssima ideia, que levaria à morte de milhões de pessoas, causaria uma completa desestabilização da sociedade, da vida humana, etc. Ainda que a gente tenha essa perspectiva, eu não tenho nenhum problema em discutir anarquismo e permitir que as pessoas entendam como que anarquismo, a anarquia, é uma péssima ideia. Né? O que seria engraçado é que, assim, é contraditório, né? Mas não existe o partido anarquista, né? Porque eles são contra o Estado, então como é que eles vão formar um partido? Ainda que tenham políticos anarquistas que estão no governo hoje no Brasil. Mas, né, isso talvez é um exemplo que ajude a pensar um comparativo. Só que o que acontece? Como nunca houve uma sociedade anarquista, né? Ou seja, uma sociedade num território que não tem Estado, não tem um Estado central, que tenha sido predominante, tipo assim, uma coisa do tamanho da Alemanha, do tamanho da China, da Índia, etc., uma coisa, né, muito grande, e que tenha causado miséria, a morte de pessoas, atrocidades, etc. Como nós não temos esse exemplo claro na nossa história, então acaba sendo mais tolerável discutir se a anarquia é uma ideia boa ou não.
Eu acho que aí está uma grande parte da diferença sobre por que discutir nazismo é talvez um pouco mais é um pouco mais difícil as pessoas entenderem que é através dessa discussão que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam como isso é uma coisa ruim. É interessante porque quando você fala com a maioria das pessoas, elas dizem assim, não, é porque o Hitler era louco. Ele fez o que ele fez porque ele era louco. Stalin também, inclusive canais de esquerda por aí, eles perdoam Stalin dizendo que ele distorceu o marxismo, né? Que ele tirou da cabeça dele aquelas coisas e que não é isso. E que não é nenhuma vertente. Ele saiu totalmente. O que ele fez não tem nada a ver com que, por exemplo, Marx tinha dito, né? Esse raciocínio se aplica a diversas outras situações e a diversas outras vertentes, né? A direita também. Então, é importante a gente entender que não existem fatos no vácuo, não existem filosofias, por exemplo, a ideia do Holodomor, dos campos de concentração, ela não surge de um café da manhã, de uma ideia aleatória que eu pensei em fazer com um determinado povo. Ela surge de uma produção, né, de uma reflexão errônea, no caso, sobre diversos aspectos e com base nessa análise, a identificação de um suposto problema e o apontamento de uma suposta solução, que no caso foi fazer o que foi feito. Então, é assim que você tem que julgar as ideias, não separar as ideias do concreto, né, da pessoa, dos atos e tudo. Não existem ideias voando por aí. Existem ideias incorporadas a uma reflexão e que geram um produto, seja lá ele bom ou ruim, ou um partido nazista, ou tudo o que aconteceu. Então, isso é muito importante para a gente não levar a discussão filosófica de uma forma vaga e leviana, porque, de fato, agir dessa forma tem consequências nefastas para a vida do indivíduo. Aqui a gente não está falando do campo de concentração, a gente está falando que o impacto é, em primeiro lugar, em nível individual. Então, você tem que levar a filosofia a sério, não é uma escolha. Não vou levar e tudo vai ficar bem. Infelizmente, não é assim. Nós não nascemos pré-programados. Nós temos filosofias boas e ruins, nós temos que escolher as melhores filosofias, a melhor filosofia, e a partir disso, usar esse ferramental para tomar as nossas decisões. E se nós optarmos pela filosofia errada, provavelmente nós vamos pagar, haverá consequências, né? Negativas, no caso. Bom, muito interessante o clickbait.